Uma vida inteira dedicada à medicina. Programa Saúde em Primeiro Lugar. Com o Dr. Jorge Parada. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde em Primeiro Lugar com o Dr. Jorge Parada. Eu não gosto muito de datar vídeos que vai para YouTube, para Facebook, porque eles são eternos, né? Enquanto existir o YouTube e o Facebook, o vídeo vai estar lá à disposição. Então é complicado você falar bom dia, boa tarde, boa noite, você não sabe que hora a pessoa está assistindo o vídeo. É complicado você falar uma data, porque às vezes, puxa vida, mas faz pouco tempo ou faz muito tempo. Há as comparações. Mas pela segunda vez consecutiva a gente chega numa encruzilhada que não tem saída. Semana passada a gente falou sobre a dengue e no dia seguinte, foi na sexta-feira, no sábado pela manhã era o dia D contra a dengue, então a gente teve que datar e falar, olha, amanhã é dia D contra a dengue. E hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. E aí a gente fica nessa situação de não ter como não datar. Nós precisamos dar os parabéns para as mulheres, né? Para todas as mulheres, que afinal de contas é um ser humano mais do que especial. Dr. Jorge Parada, o dono do programa. Só entendeu por que eu não gosto de datar e por que eu estou sendo obrigado a datar o programa, doutor? Como é que nós vamos deixar passar o Dia Internacional das Mulheres? Tem certas datas que não tem como ignorar, né? E essa é uma delas. Porque até senão as patroas não vão deixar a gente entrar em casa se não der os parabéns, não lembrar, né? Dessa data que é uma das datas mais importantes que se comemoram no mundo, né? Que é o Dia Internacional. E realmente as mulheres merecem, estão ocupando o espaço que elas merecem, tem muita coisa ainda para caminhar, e os homens têm que colaborar à medida do possível, né? Nós temos que fazer isso. Doutor, esse é o cerne. Não é uma luta das mulheres, é de todos nós. Sim. Nós, na condição de homens, já não temos mais aquele... O senhor foi criado dentro de um sistema machista, eu também fui, porque assim era a sociedade na época e tal. E que bom que a gente viveu para evoluir, para entender que, na verdade, nós somos o complemento um do outro. O homem e a mulher, Deus criou dessa forma, foi feito assim, e a gente existe para conviver e cada um se complementar. Não tem um superior ao outro, somos todos iguais. Então, se uma médica exerce a medicina, ela não pode ganhar 30% a menos que um médico que exerça a mesma medicina, a mesma especialidade. Sim. É uma coisa básica, simples, né? E daí, as outras coisas todas, no dia a dia, no cotidiano, também, né? Com certeza. Então, vai aí os nossos parabéns, um abraço a todas as mulheres aqui de Ribeirão, da região, né? Que estão nos assistindo. Não poderia passar em branco. Verdade. Como é que chama a patroa? Luciana. Dona Luciana, parabéns para a senhora, viu? Que seja um dia maravilhoso e que os outros 364 também. Mas já que existe esse, vamos parabenizar por esse e desejar felicidade, saúde e tudo de melhor nos outros 364. Aliás, um detalhe, né? Esse ano tem um dia a mais. É verdade. É o bissexto. É o bissexto, é verdade. É verdade. Então, tá bom. Muito bom. Doutor Jorge Parada, o tema de hoje é um tema importantíssimo que aflige. O senhor já deu uma prévia para a gente na semana passada, um percentual que eu fiquei assustado, do percentual da população que é acometida dessa doença, desse problema. Aliás, são vários problemas, o senhor vai explicar para a gente direitinho, mas são doenças gástricas, né, que em decorrência do ácido, ele desencadeia uma série de probleminhas que a gente vai tratar no programa de hoje, é isso? Perfeito. Vamos falar desse assunto que eu acho que atinge 30%, 40% da população, se você juntar refluxo, gastrite, úlcera e até o câncer gástrico, né? Então, vamos, sim, didaticamente, para não sobrepor um assunto ao outro, falar em primeiro lugar da doença do refluxo, que é um problema que atinge um percentual cada vez maior, porque o que acontece? A humanidade ela mudou muito o seu estilo de vida, a sua alimentação, e ela ficou mais obesa,
E todos esses fatores, alimentação, sobrepeso e algumas atitudes tipo tabagismo ou excesso de álcool, eles são preponderantes no aparecimento do refluxo gastroesofágico. E o que é o refluxo gastroesofágico? Ele pode acontecer em duas situações principais. Primeiro, porque a pessoa tem uma hérnia de hiato. A hérnia de hiato é um defeito na passagem do esôfago para o estômago. Isso é anatômico, é um defeito mesmo. Permite que o ácido do estômago retorne ao esôfago distal e dê uma inflamação chamada esofagite de refluxo. Isso é muito ruim, porque a pessoa sente azia, sente eructações, né? E às vezes à noite, com muita frequência, porque a pessoa deita e a posição ortostática aumenta o refluxo. Então esse é um dos motivos. O outro é porque, digamos, existe um esfíncter no esôfago final, esfíncter esofágico inferior, que às vezes fica relaxado, ele abre. Então quando tem que fechar a válvula, ele abre. Aí o ácido do estômago, que é muito lesivo, né? Tanto para você ter uma ideia que esse ácido, né, que é o ácido gástrico, ele é responsável por digerir os alimentos. E ali digere tudo. Carne, até osso, enfim. É a primeira etapa da digestão. Ali o ácido ele age em cima dos alimentos, que eles já vão preparados para o intestino, que é o duodeno, e o duodeno ele recebe a carga do suco pancreático e do suco e da bilis, que é para fazer já o preparo dos alimentos que já estão líquidos, né? Eles vêm líquidos do estômago, para ser absorvidos no intestino delgado, que são metros de intestino que vão absorver os alimentos. Então, quando há esse desequilíbrio em que permite que ocorra a acidez, que o ácido volte do estômago para o esôfago, existe o refluxo, ou clinicamente a esofagite de refluxo. Se isso for uma coisa intensa e demorada, ele vai levando a alguns problemas. Existe uma divisão da inflamação em vários graus, né? Depois existe até uma complicação chamada esôfago de Barrett, que já é uma lesão avançada, e ela tem que ser tratada por quê? Porque é uma lesão que pode ser pré-cancerígena. Quer dizer, que ali naquele lugar onde existe aquela inflamação muito intensa, pode aparecer um câncer de esôfago. Então essa é a primeira complicação, esôfago de Barrett. A outra complicação é uma fibrose do esôfago por tanta inflamação, que pode levar a estenose. O que é? Fechar a luz do esôfago. Aí a pessoa às vezes não consegue nem mais engolir. Aí tem que fazer cirurgia, tá? Quando é estenose, cirurgia. Os outros casos são tratados hoje com medicação e com dieta, tá? Então esse é o primeiro tópico, seria do refluxo. Doutor, me permita só, antes do senhor passar para o segundo Sim. tópico, aí as pessoas, o senhor explica maravilhosamente bem e dá para entender tudo de primeira, mas começam a ocorrer algumas dúvidas. O suco gástrico, esse ácido, ele é tão poderoso a ponto de dissolver, quando o senhor fala digerir, ele vai dissolver aquilo ali, transformar numa pasta ou num líquido, que seja, preparando para a segunda etapa da digestão, que é quando vai para o intestino, onde faz ali a separação. Mas ele é tão poderoso, porém as paredes do estômago são preparadas para suportá-lo com absoluta tranquilidade. Então ele quietinho, paradinho lá no local de origem dele, ele não causa mal nenhum, pelo contrário, não é? Ele só faz bem para a gente. Agora, saiu dali, foi para o esôfago, as paredes do esôfago, por exemplo, não estão preparadas para a acidez desse suco gástrico, e aí é que começa a trazer esse tipo de lesões? Exatamente, você explicou o que realmente acontece. O esôfago tem um epitélio diferente do que o estômago, né?
porque o esôfago ele apenas é um tubo que conduz a alimentação até o estômago, um túnel, né? E o estômago, aí você poderia me perguntar, mas como é que o estômago resiste a essa acidez? Resiste porque ela é preparada anatomicamente para suportar aquele ácido. Até um determinado acidez, que a gente chama de pH, até o pH 4, suporta bem, né? Abaixo disso, se for muito ácido, já começa a ter problema o estômago. E quando acontece isso? Pode acontecer quando, por um problema da própria pessoa, o muco protetor que é secretado por algumas células do estômago é insuficiente para combater aquela acidez. Então o estômago ele secreta um muco que protege contra o ácido. Agora aí nós já entramos no segundo assunto, que é a gastrite, que é a inflamação do estômago, da mucosa gástrica, que é a famosa gastrite. E existem vários tipos de gastrite, vários não, alguns que a gente pode citar. A gastrite medicamentosa, que quando a pessoa toma algum remédio agressivo, tipo aspirina, por exemplo, dá uma gastrite, uma inflamação aguda. A gastrite, vamos dizer assim, por álcool, né? Quando a pessoa bebe demais, passa mal, dói o estômago, é porque deu uma gastrite também aguda por causa do álcool, que é lesivo à mucosa gástrica. A gastrite crônica inespecífica, que é a grande maioria, ninguém sabe por quê, mas você desenvolve uma gastrite porque o mecanismo de defesa e de agressão está em desequilíbrio, aquela falta de muco protetor. Então ele desenvolve uma gastrite crônica inespecífica, que não tem causa definida. E finalmente, a que mais está preocupando e que preocupa mais é a gastrite infecciosa, que é causada por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. É uma bactéria que habita exclusivamente o estômago, ela não vai para nenhum outro órgão do corpo, e ela dá aquele tal desequilíbrio. Por quê? Porque ela faz com que, lesando através da ação da bactéria aquela célula protetora, o ácido entra lá e a gastrite vai desenvolver. Acontece que pode acontecer também de a lesão ser tão grande que forma uma úlcera. Então as úlceras pépticas, úlcera duodenal e gástrica, são causadas por essa bactéria na grande maioria dos casos. Tá? E finalmente, numa proporção bem menor, se a pessoa não trata a bactéria, pode aparecer um câncer. É o câncer gástrico, que ele é muito agressivo. Então é muito importante que quem tem, aí a gente já passa para a orientação, né, para as pessoas que estão assistindo aqui o nosso programa, de não negligenciar os sintomas digestivos. Se você tiver uma azia, se você tiver uma queimação na boca do estômago, uma má digestão, aquela digestão difícil, né? Parece que o pessoal usa uma expressão bem significativa, parece que eu comi um boi. Aí tem uns que falam ainda, um boi com chifre e tudo. Eu exagero. Mas é isso a impressão. Então, se a pessoa está assim, ela tem que procurar um médico. Não precisa ser um gastro, um clínico já pode resolver. Mas aí é quase que obrigatório hoje se fazer a endoscopia. Por quê? Por causa da bactéria. Entendi. Como é que chama a bactéria? Helicobacter pylori. Cadê a imagem da Helicobacter? O Rafones vai passar para a gente. Olha lá, Helicobacter pylori. Aí a imagem da tal da bactéria e ali ela agindo no estômago. No estômago, exatamente. Ela tem esse formato mesmo, parece uma minhoca, né? E ali está mostrando assim, o tipo de lesão. Então ela penetra na célula gástrica, causa uma inflamação e permite com que o ácido entre dentro da célula, dando aquela inflamação. E se for uma lesão mais profunda, ele
ele forma aquilo lá, úlcera gástrica, tá vendo? Aquilo que parece uma aranhazinha. Parece uma ali, aranha, né? é. Na verdade é uma ferida, né? Uhum. Ela demora mais tempo para cicatrizar do que a gastrite, né? Puxa vida. Bom, e essa ferida, ela está habitando, não é, num ambiente efervescente, porque ali tem o suco gástrico, tem o ácido, tem a alimentação que você está digerindo. Por isso que dói. Caramba, deve ser horrível essa dor, doutor. É uma dor horrível. Quer dizer, a dor da úlcera é mais intensa que a dor da gastrite, né? E só um detalhe assim que a gente acho que deve contar, que isso é a evolução da doença e da ciência que avançou muito nessa área. Antigamente não se conhecia essa bactéria e não existiam os remédios que hoje existem, que são os chamados inibidores da bomba do próton. O que faz esses remédios? Diminui a acidez. Diminuindo a acidez, diminui a agressão contra as células gástricas e recupera. Quer dizer, o organismo sempre tem esse poder de regeneração. As células regeneram e a pessoa sara da gastrite. Então são os inibidores da bomba do próton, que apareceram primeiro com o nome de cimetidina, depois ranitidina, e depois os mais avançados, que são os inibidores mesmo da bomba de próton, dos quais o primeiro foi o omeprazol, que até hoje está em uso. E depois do omeprazol foi aparecendo coisa mais avançada, mais forte, mais potente e mais eficaz, que é pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, e agora tem um outro mais recente, tá? Que ele tem outra característica de ação que supera todos eles. Puxa. Só que conforme vai melhorando a ação, vai aumentando o preço. Ah, sim. Tem esse detalhe. A indústria farmacêutica. Exato. Ô, doutor, me diz uma coisa. As pessoas geralmente elas demoram um pouco para buscar o auxílio do médico efetivamente. Já falamos isso numa outra oportunidade. O brasileiro é mestre em se medicar, em automedicação. Então, aquele empanzinamento, comi um boi, ainda não está doendo, então não foi com chifre e tudo. Só comi um boi, estou empanzinado. O cara vai pro sal de frutas, né, pro Sonrisal e etc. O que o sal de frutas faz que dá esse alívio e pode dar uma mascarada na coisa ou não? O que esses remédios fazem, sal de fruta, Sonrisal e outros mais, eles dão uma melhora pontual e muito fugaz. Dura talvez 1 hora, 1h30, e depois volta tudo ao que era antes. Então a importância hoje da existência desses remédios, que chamam inibidores da bomba de próton, é que eles têm uma ação prolongada. Eles não atingem as 24 horas, mas chega lá nas 14 horas, 15 horas de ação, então dá um alívio. E isso permite que a pessoa tome apenas um comprimido ao dia, geralmente pela manhã, porque ele tem uma ação prolongada. Agora, os outros antiácidos, que também são tradicionais, todo mundo deve se lembrar, ainda existe, é usado, Milantaprus, Droxaine, Gelusil e vai por aí afora, eles são eficientes também, vamos dizer, num escape. Por exemplo, você tomou o seu remédio de manhã, ficou bom, não está sem dor. À tardezinha, à noite deu uma dorzinha, você pode tomar um desses líquidos, que dá aquele alívio temporário para esperar outro dia quando você vai tomar o inibidor da bomba de próton. Então é assim que funciona. Entendi. Rapaz, eu já fiz tratamentos assim de antibiótico e o corticoide, assim. Aí você tomava 3 ou 4 remédios e tinha que tomar um 5º ou 6º para consertar o que eles estragavam do estômago, né? Então o omeprazol vinha sempre no fim da lista. Ó, toma esse, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, e no fim toma o omeprazol, porque vai dar uma mexila com o seu estômago aí. Exato. Por exemplo, remédios manipulados para problemas articulares, né? Que são remédios assim
agressivos à mucosa gástrica, corticoide, anti-inflamatório, aspirina e outros mais, geralmente quando manipula, o médico já coloca lá o omeprazol, famotidina, ranitidina, para tentar quebrar. Agora tem um detalhe em relação a esses medicamentos, porque tem gente que realmente não quer procurar médico, por vários motivos, né? E ele toma lá o seu omeprazol, pantoprazol, e ele se sente bem, ele vai tocando e vai tomando aquilo. Tem gente que toma isso há 10, 20 anos. Às vezes dá uma aliviada, mas não resolve, porque se tiver a bactéria, por exemplo, não vai melhorar. E a bactéria pode levar aquelas complicações que eu disse, seriam, além da gastrite, que é uma inflamação, a uma úlcera gástrica ou duodenal e ao câncer gástrico, que é o mais preocupante. Então tem que fazer endoscopia. Agora, estava dizendo, a pessoa ela vai tomando seu omeprazol, vai tocando a vida. Só que esses remédios tomados durante muito tempo, eles podem causar problemas também, né? Eles não são isentos de efeitos colaterais. Por exemplo, um problema é a formação de pólipos no estômago. Pólipos são uma espécie de umas verrugas internas que aparecem quem toma muito essa medicação. Qual que é o problema do pólipo? O pólipo ele pode crescer, ele pode sangrar e pode virar câncer também. Puxa vida. Porque o câncer nada mais é, Nandi, do que a multiplicação irregular de uma célula. Se ela tem um estímulo que não é normal, ela começa a crescer. Isso é o câncer. Entendi. Então esse pólipo, ele que ele foi criado de uma maneira que não deveria ser assim, ele pode sangrar e virar um câncer também. Tanto é que quando faz a endoscopia, e o endoscopista, ele acha um pólipo, ele tira. Ah, na própria endoscopia já há essa possibilidade. Tira, manda examinar, né, a biópsia. Hoje é obrigatório toda a endoscopia fazer biópsia, mesmo que não tiver pólipo. Por quê? Porque é só na biópsia que você descobre se tem a bactéria, porque ela é microscópica. A olho nu você não vê. Entendi. Bom, o doutor, pelo que eu entendi que o senhor explicou, os medicamentos ajudam, são bons, mas eles atuam no efeito, e não na causa. Então é preciso descobrir a causa o quanto antes, e isso para qualquer doença, para qualquer problema. O diagnóstico precoce, ele ajuda muito, porque o médico ganha tempo para que o tratamento possa ter eficácia, é isso? Exatamente, você falou, resumiu tudo, né? Bom, então nós já falamos do refluxo gastroesofágico, que é a esofagite de refluxo, falamos da gastrite, os tipos de gastrite, falamos um pouquinho do câncer gástrico, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais do câncer. Apesar de que ele, lógico, a incidência é menor na população, mas o câncer gástrico é um dos mais agressivos que tem. E a pessoa só vai descobrir se fizer endoscopia, não tem outro jeito. E se tomar aqueles cuidados que nós comentamos, tratar a bactéria, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que na etiologia do câncer do estômago, além da bactéria, tem outros componentes também. Quer dizer, genética. Se você tem um parente seu que teve câncer gástrico, sua chance de ter também é muito maior do que a população geral. Então você fica alerta. Tem alguém, parente, tio, primo, avô, que teve câncer gástrico, faz a endoscopia. Isso vale também para o câncer do intestino grosso, que nós podemos falar em outra ocasião. Ele é tão importante ou até mais hoje que o câncer gástrico, pela frequência na população. Então, a hereditariedade ela é fundamental na gênese do câncer. E outras coisas são exatamente o tipo de alimentação que a gente tem, que são alimentos que muitas vezes processados, né? E a gente está todo dia comendo aquelas alimentos em conserva, aquilo tem
tem substâncias cancerígenas, numa proporção maior ou menor. Então a pessoa ela deve ter no dia a dia, tentar uma alimentação com alimentos naturais. Mesmo os alimentos naturais, Nando, a gente corre risco, porque são os agrotóxicos que vêm na alimentação. Mas aí se você, por exemplo, comer um salame, um presunto, um enlatado, a carga de substâncias, digamos assim, que podem ser cancerígenas é muito maior. Então, se você puder evitar, evite. Aí a gente... É impossível, né, não fazer analogia ou a comparação com a vida no campo, a vida na fazenda, né? Na fazenda, o alface que você vai comer é o que está plantadinho na horta lá e que não foi veneno, que não foi agrotóxico, então é uma comida saudável. O franguinho que vai para a panela é o franguinho da criação, um novilim, né? um gadozinho lá, que você, tal. Enfim, quando a gente fala em alimentação saudável, porque tem muita gente confundindo alimentação saudável com alimentação fitness, que está muito na moda agora, que é alimentação ou rica em proteína, ou rica em carboidrato. Você só não sabe de onde está vindo essa proteína, como é que ela foi preparada. Então não dá para dizer que ela é saudável. Saudável é a comida natural, sem agrotóxico e sem conservantes. Né? A comida natural. O franguinho do terreiro lá. Exato. Faz mal para a saúde, doutor? Não. Se todo mundo pudesse ter uma horta, né? Uma granjazinha ali, né? Na roça, possível. Tá muito mais protegido, né, de adquirir algum câncer, porque existem vários tipos, nós estamos falando de um, né? Mas esses alimentos podem causar uma série de neoplasias, cânceres, né? E fica difícil, por exemplo, hoje nós temos aí os alimentos orgânicos. Se realmente for verdadeira a origem, é muito melhor. Sim. Só que tem um probleminha. Preço. Exatamente. Aí já esbarra no preço, não é qualquer um que pode viver de alimentos orgânicos. Ô, doutor, aliás, esse é um tema que eu queria até sugerir para o senhor. O senhor fica à vontade para escolher a data que o senhor quiser e tal. Mas a gente podia falar um pouquinho de alimentação também, né? O senhor conhece bem de alimentação. Eu queria entender, eu sou apaixonado, louco, maluco por doce de leite. Eu descobri que tenho diabetes há 2 anos, então eliminei da minha vida, infelizmente. E esses dias procurando, eu encontrei alguns lugares aí que vendem doce de leite 0 açúcar. Sim. É feito com outros ingredientes e tal. Mas uma latinha dessa, o leite moça que você compra no mercado aí, 390 ml, uma latinha dessa do doce de leite sem açúcar, R$40. Aí é difícil. Aí, como é que você sustenta, não é, é complicado, né? É complicado. Eu acho que assim, a alimentação ela é importante dentro das possibilidades de cada um, do seu orçamento, né? Então eu acho que esse é um assunto interessante que a gente pode debater, né? A respeito de um tema genérico, alimentação saudável e os impactos na qualidade de vida. Eu acho que esse é um tema bem amplo, mas que a gente pode aproveitar muito e dar informações que são importantes para o dia a dia. Não, verdade. Inclusive, vou até pesquisar para o dia que o senhor trouxer esse tema, pesquisar para a gente buscar alternativas acessíveis, porque uma alimentação saudável ela não pode ser privilégio de rico e de classe média. Ela tem que ser uma alimentação acessível para todas as camadas da sociedade, né, doutor? E hoje, por exemplo, a ciência ela vai evoluindo, vai descobrindo qualidades, defeitos de um tipo de alimentação, vai quebrando tabus. Por exemplo, há um tempo atrás, se dizia que você não podia comer mais do que um ovo por dia, porque ele dá colesterol. É verdade. Isso não é verdade nenhuma. Você pode comer ovo à vontade. Aliás, tem esses pessoal que faz academia, né? Fisiculturistas, etc. Eles comem uma dúzia de ovo por dia. Ou brincando. Até mais. Mas
Tava vendo uma artista aí. Como é que é o nome, Rafones, da esposa do Belo lá, do cantor? Ela... Graciane. Ela deu uma declaração que ela come, acho que são 3.000 ou 4.000 ovos por ano. Um negócio... Deus. A granja é dela. É dela, um negócio... Não, acho que até mais, viu? Até mais. São mais de 30 ovos por dia. A alimentação é feita nessa... Sim. E não dá colesterol, não, né? Não, é muito mito, né? E acho que a indústria alimentícia, ela promove esses mitos para vender seus produtos que não são tão saudáveis, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, conhecer. Manteiga é a mesma coisa. Teve uma época que falava, não, a manteiga é gordura saturada, não pode comer. Aí eles inventaram, né, a indústria colocou a margarina, que é pior que a manteiga, porque é gordura trans, que faz mal para a saúde. Teve um médico, eu não me lembro qual, há muito tempo atrás, assistindo uma matéria, uma reportagem, e o médico fez um desafio, ele falou assim, ó, sabe porão de casa, onde geralmente tem insetos lá e tal, coloca um pote de margarina no porão e vê se algum bicho, algum inseto chega perto dela. Você deixa lá o tempo que você quiser, ela vai ficar intacta. Porque não atrai nem... Até os bichos sabem que o trem é bravo, né? Perfeito. Bom, mas então acho que, em resumo, Nando, seriam essas as informações que a gente traz aqui. É uma pena que a gente ainda não está tendo interlocução, né? Interatividade, né? Verdade. Mas qualquer dúvida a pessoa pode se dirigir, né, ao canal. Com certeza, pode ir no chat aí da Rede Newscast. Daqui a pouquinho a gente vai estar transmitindo também para as redes do Dr. Jorge Parada. Vamos ver se a gente consegue colocar à disposição um número de WhatsApp aqui para você mandar um WhatsApp com perguntas. Pode ser até durante o programa ao vivo mesmo, a gente já responde, ou se for depois não tem problema. O Dr. Jorge responde a todas as perguntas, todos os questionamentos. E que fique sempre a mensagem, doutor, que sentiu alguma coisa de errado, não é só o antiácido que vai te ajudar, não é só o omeprazol que vai te ajudar. Procure ajuda médica para fazer a endoscopia. E a endoscopia não mente. Não, a endoscopia é o exame direto, né? É uma câmara que é introduzida pela boca, ela vai até o estômago e vai ao intestino, a primeira porção, que é o duodeno. Aí ela tem a visão direta, ela fotografa e ela faz biópsia, ela colhe um pedacinho. Então é fantástico, acho que foi uma evolução na humanidade, na medicina muito grande. Da mesma forma como a colonoscopia, que é o exame para o intestino grosso, também é o mesmo sistema, né? Muito necessário. E indolor, viu, gente? Tem anestesia, você toma uma anestesia que te deixa relaxado, você não chega a dormir, não chega a perder os sentidos, mas fica relaxado. Tem um líquidozinho que você toma também para cânula, né, que vai levar a câmera aqui também não te machucar. Cara, é indolor. E rápido. E rápido, né? São 15 minutos faz uma endoscopia. E a pessoa não sente nada. Hoje, a evolução da medicina... Antigamente, eu lembro, quando eu fiz faculdade, os endoscópicos, são os aparelhos, eles eram grossos, então eles machucavam. Hoje eles são mais finos e flexíveis. Sim. E com a facilidade de fazer anestesia na garganta, com xilocaína, e dá uma sedação. Aplica lá uma injeçãozinha na veia, a pessoa dá uma... né? Não é anestésico, não. Ela só fica um pouquinho mais calma para o médico poder fazer o exame também com tranquilidade e você não sentir nada. E a importância, enquanto o doutor explicava, o Rafones colocou para a gente uma imagem dos pólipos, né, o Rafones? Então, na endoscopia, quando a câmera passa e que ela identifica aqueles pólipozinhos, olha eles lá, ó, tá vendo? Sim. É uma verruguinha, como o doutor bem explicou. E ali, ó, ele tá pinçando ela, né? Porque pelo próprio endoscópico, ele tem um espaçozinho onde passa aquele ganchinho metálico.
E ali ele envolve esse pólipo na base, bem na base, e dá um choque térmico. Se ele puder mostrar de novo ali, ó, essa imagem. Ele envolve a base do pólipo, dá um choque e retira no mesmo procedimento. Aí vai mandar examinar para ver qual a característica desse pólipo. Esse choque térmico é quente? É quente, mas então a pessoa ele já não sente. Praticamente cauteriza na hora e não tem nenhum perigo de sangramento. Não tem sangramento. Que sensacional. E esse que está mostrado aí, que o Rafones mostrou, são pólipos no cólon, no intestino grosso. No cólon. Esses são mais perigosos. Esses realmente têm que ser retirados, acompanhados. A gente pode falar isso outro dia, claro. Dos pólipos e do câncer do intestino grosso. E tem outras doenças também. Eu acho que vale a pena a gente fazer um programa só sobre isso. Perfeito. As doenças do intestino grosso. Perfeito. Nós tivemos dois famosos recentes aí, um Pelé, né? Acabamos perdendo o Pelé, infelizmente, por causa de câncer no cólon. Sim. E a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, também tá saindo do tratamento, graças a Deus está bem, né? Mas, sim, duas pessoas famosas praticamente ao mesmo tempo que a gente ficou sabendo. E as que não são famosas, a quantidade, às vezes, dá um alertazinho, né, doutor? Com certeza. E esse tipo de câncer, o câncer de cólon, né? Ele está aumentando por vários motivos que depois a gente vai abordar com mais calma. Perfeito. Doutor, refluxo e gastrite, falamos tudo? Falamos, eu acho que o fundamental foi dito. Perfeito, então. Puxa vida, passou rápido o tempo hoje, viu, doutor? Passou. Rapaz do céu. Muito bem, alguma coisa que o senhor queria acrescentar? Não, eu acho que foi dito tudo, né? Só ressaltar a importância de não negligenciar os sintomas digestivos altos. Você sentiu uma azia, sentiu uma dor que não passa, que não é episódica, né? Não é momentânea, procure um médico, ele vai pedir endoscopia e vai ser descoberto, vai ser tratado de forma que você vai ter uma vida realmente normal. Muito bem, qualidade de vida, cuide da sua saúde. Dr. Jorge Parada, muito obrigado por mais um programa esclarecedor sobre assuntos relevantes para a nossa saúde, para a saúde da nossa sociedade. E semana que vem estamos de volta com mais um tema aí, tá bom? Eu que agradeço a você, Nando, ao Rafones, que está dando assistência aí técnica, né? Estaremos semana que vem com mais um tema que daremos... vamos ainda discutir qual o tema, mas vai ser coisa importante e interessante. Tema importante, relevante para a nossa saúde, não faltam. É uma fonte inesgotável. Então, semana que vem, estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde em Primeiro Lugar, com o doutor Jorge Parada. Tenham uma semana maravilhosa, fiquem bem e até o próximo programa. Você acabou de assistir mais um programa Saúde em Primeiro Lugar, com o doutor Jorge Parada. Se gostou, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificações. Aproveite e siga o Dr. Jorge Parada nas redes sociais, clicando nos links da descrição. Obrigado e até o próximo programa.